Falei! No vídeo de hoje nós vamos falar como os jogos podem influenciar no nosso dia a dia, ajudando na capacitação de várias funções do nosso corpo e aprendizado. Bom, como sabemos, temos vários jogos que auxiliam em várias coisas. E também temos os jogos que auxiliam na capacidade motora e também no raciocínio rápido, como por exemplo Guitar Hero. Ele é disponível em aplicativos de celulares e também em videogames, com controle ou então com a guitarra para jogar mesmo. E você precisa mover o braço para tocar na guitarra ou apenas os dedos e a cabeça para você pensar rápido e clicar nos botões certos. Também temos o Just Dance, que é um jogo de dança, e como vocês sabem, a dança estimula a capacidade motora, então a gente automaticamente dança e está se exercitando, então tem um benefício nessa parte também. Como diversos outros jogos também que auxiliam, como jogos de boxe, de Nintendo e como jogos de golfe ou tênis, que também existem jogos básicos assim também. Para alcançar o foco e interesse das crianças em informações e mantê-las engajadas em certas atividades, muitas escolas, inclusive o SESI, têm utilizado formas alternativas, como a adoção de recursos tecnológicos, os jogos educativos online, que, além de tornar o processo de aprendizagem mais interessante e divertido, essas atividades ajudam os alunos a desenvolverem e aprimorarem habilidades como o raciocínio lógico, a criatividade e a resolução de problemas. Mas, afinal, qual seria a importância dos jogos para a formação dessas crianças? Bom, eles contribuem em vários sentidos, como a socialização da criança, produzindo novas maneiras de se construir relações sociais com as pessoas, também traz benefícios para o aprendizado, ajuda a melhorar e a fixar melhor os conceitos abordados, e eles exploram as questões a partir de diferentes pontos de vista. E, obviamente, traz benefícios para o desenvolvimento infantil. Contribui para a formação global dos alunos, promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, como a criatividade, o raciocínio, a capacidade de trabalhar em equipe, a empatia e o pensamento crítico. Bom, um exemplo de jogo educativo é o Minecraft, que inclusive é muito utilizado no SESI, principalmente para as crianças. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Qual o jogo que precisa trabalhar em equipe para conseguir a vitória? Eu vou falar alguns jogos aqui. Bom, vamos começar com Valorant, um jogo FPS de duas equipes, um contra o outro, que uma das equipes tem que plantar uma bomba e a outra tem que desarmar. Esse jogo tá parecendo um jogo bem famosinho também, não é mesmo? Como o CSGO, que tem o mesmo objetivo, mas eles têm uma jogabilidade diferente. Mas sabe o que os dois têm em comum? Trabalho em equipe. O outro que está na nossa lista é League of Legends, ou como os jogadores falam, LoL. Esse jogo é um MOBA de duas equipes, 5 jogadores a cada lado, que escolhem as suas funções no jogo. Por exemplo, a floresta, ou jungle, como os jogadores falam. A jungle ajuda a equipe a ficar mais forte e ficar na vantagem durante o jogo. Mas ele não pode fazer nada sozinho. Ele vai sempre precisar de ajuda em alguns momentos do jogo. Isso já mostra que League of Legends trabalha em equipe, não é? Bom, o último que está na nossa lista é o Fortnite, um dos jogos mais famosos entre as crianças e os adolescentes. O Fortnite é um jogo Battle Royale que você ou a sua equipe tem que ser os últimos da partida a sobreviver, e não vai ser fácil fazer isso sozinho. Bom, esses foram os jogos que precisa trabalhar em equipe para conseguir a vitória. Ao falarmos de raciocínio lógico dentro dos jogos, podemos lembrar das complicadas fases do jogo Super Mario Bros., ou o clássico game de cartas paciência que um dia foram apenas diversão. Porém, atualmente, profissionais de várias áreas repensam como os jogos podem servir para exercitar o cérebro e treinar o intelecto com games que estimulam o raciocínio lógico. E claro, é disso que gostaria de falar um pouco.
sobre quais são esses tipos de jogos e como eles podem influenciar nessa área de raciocínio lógico. Enfim, ao listar jogos que necessitam de raciocínio lógico, a lista é realmente muito grande, afinal quase todo tipo de jogo tem pelo menos algum tipo de desafio que é lançado e que necessite que o jogador, no momento, utilize algum tipo de estratégia ou mecânica suficiente para passar pelo problema. Então, no geral, gostaria apenas de focar em alguns jogos grandes e famosos que chamam a atenção do público, que de forma até inconsciente pode auxiliar no crescimento e na evolução do raciocínio lógico. Bom, inicialmente gostaria de citar um jogo chamado Ghost of Tsushima, que se tornou um dos maiores dos últimos anos. Basicamente é um jogo que retrata o período feudal do Japão, especificamente sobre as invasões, as tentativas de invasões mongóis às ilhas nipônicas, as ilhas japonesas. E se trata especificamente da ilha de Tsushima, realmente uma ilha que existe até hoje. Então é um jogo com uma história fictícia, claro, mas se tratando de um período da humanidade, ou seja, além de estimular o raciocínio lógico, que eu explicarei mais adiante, é um jogo que retrata um momento da humanidade, retrata a história. Enfim, nesse jogo nós podemos encontrar tipos de mecânicas de modo livre, ou seja, o jogador tem a permissão para andar, para explorar o mundo da maneira como ele deseja. Mas, claro, para ter avanço no jogo ele necessita enfrentar alguns desafios, seja enfrentar algum tipo de inimigo poderoso, ou vasculhar um certo tipo de área, e para cada tipo de decisão nesse jogo é necessário uma noção espacial, Então desenvolve também o tipo de noção espacial de uma pessoa chegar em algum tipo de dificuldade, em algum ambiente, seja de trabalho ou de estudo, e analisar quais as opções que ela tem para prosseguir. Esse jogo trabalha isso de forma inconsciente. Você aprende a analisar as coisas ao seu redor para que você possa utilizar para o seu bem. Enfim, além da sua noção espacial, a pessoa tem que ter uma noção de raciocínio lógico, como ela vai enfrentar aquele tipo de inimigo, por quê, quando, enfim. Esse tipo de coisa é muito interessante citar nesse tipo de jogo. Afinal, existem muitos jogos como Ghost of Tsushima. Inclusive é um jogo presente atualmente no PlayStation 4 e 5, e jogos semelhantes como God of War ou The Last of Us são muito parecidos nesse quesito de mecânica, A mecânica, o jogador tem que tomar decisões, ter que pensar rápido para tomar essas decisões, ou ter a noção do que está ao seu redor, o que ela pode utilizar para, enfim, se dar bem no jogo. Outro tipo de jogo que influencia muito no raciocínio lógico são jogos de sobrevivência. Bom, gostaria de citar um chamado Subnáutica. É um jogo já um pouco antigo, mas que, basicamente, dando uma introdução à sua história, retrata uma missão espacial da Terra para algum país desconhecido de outro sistema solar que deu errado. No entanto, esse outro planeta é completamente coberto de água. Então, um tipo de sobrevivência debaixo d'água. Mas o interessante nesse jogo é como o jogador tende a aprender a racionar água, alimentos, recursos. E isso necessita de raciocínio lógico, necessita de conhecimento para tomar esse tipo de decisão. Então, jogos de sobrevivência, no geral, têm esse requisito de você saber como se preparar, saber que recurso utilizar, quando utilizar. Isso desenvolve a capacidade cognitiva e lógica da pessoa, dela saber o que ela tem de fazer em certo momento para, numa situação de jogo, claro, para que a sua jogatina continue, mas em uma situação real, o que a pessoa pode utilizar ao seu redor para que seja benéfico, seu projeto final, o seu trabalho final seja benéfico através das ações que ele tomou ao longo da produção. Enfim, é muito interessante citar esse tipo de jogo. Enfim, como eu disse, muitos tipos de jogos trabalham raciocínio lógico, então poderia ficar muito tempo citando, mas o que é necessário absorver é que os jogos, além da capacidade de entretenimento, oferecem esse tipo de raciocínio lógico, esse tipo de trabalho cognitivo, que é feito até de forma inconsciente. Então, o objetivo de falar sobre esse tipo de jogo é que as pessoas se conscientizem e tenham a noção desse outro lado dos jogos. A pandemia veio como um obstáculo, tanto físico quanto emocional, impactando milhares de pessoas, piorando ou até levando pessoas a quadros depressivos e ansiosos, ou com outro tipo de transtorno mental. No entanto, com todos esses problemas e a rotina bagunçada, todos precisamos de uma válvula de escape, sendo a melhor delas o entretenimento.
mas em especial eu vou falar sobre os jogos. Estes que não servem somente para nos aliviar ou para nos divertir em momentos ruins, mas a interação que eles trazem, as jogatinas com amigos ou até pessoas desconhecidas que podem virar próximas, trazem o que precisamos, estar perto de outras pessoas. Afinal, o contato humano é importante, mesmo que seja virtual, para manter a nossa cabeça no lugar, digamos assim. Não somente isso, há diversos jogos que debatem assuntos como depressão, ansiedade e outros transtornos psicológicos, de forma que venha quebrar o preconceito e informar de uma forma divertida e dinâmica. Falando sobre games que trabalham as questões que eu citei anteriormente, podemos falar sobre Night in the Woods, que é um jogo que está disponível no Xbox One, PS4, Switch, Android e para computadores. É um game indie de visual 2D que conta a personagem de Mai Borowski, que ele larga a faculdade e volta para casa na expectativa de pensar no próximo passo para sua vida. Não somente isso, o jogador ele explora e entende mais sobre as condições e doenças mentais, porque praticamente todos os outros personagens que o Mai tem contato têm algum tipo de transtorno mental. E para facilitar e para deixar mais dinâmico também, não são pessoas os personagens, mas sim animais, o que pode tratar do assunto de forma dinâmica e sem muitos preconceitos. Jogos de simulação descrevem uma diversa supercategoria de jogos eletrônicos para computadores e videogames. Alguns jogos do gênero têm como objetivo simular um mundo real, outros possuem o objetivo de simular um mundo fictício, e além de outros, como The Sims 4, são criados para fazer ambos. Existem muitos outros jogos de simulação, tirando The Sims 4, obviamente. Um deles que eu posso citar e que eu jogo bem é o Fórmula 1. Existem diversos Fórmula 1 por aí, todo ano sai um novo. E basicamente a premissa dele é você pilotar um carro de Fórmula 1 e se equiparar aos pilotos da vida real. Obviamente você não vai pilotar tão bem quanto eles, a não ser que você use um volante, que pode ser usado para jogar esse tipo de jogos. Um volante é geralmente melhor do que usar um controle para jogar jogos de simulação voltados para a corrida, porque eles aproximam muito mais os controles da vida real, fazendo bem melhor de calcular o tempo de frenagem, o tempo de curva e aceleração. Porém, Fórmula 1 não é um único. Geralmente jogos de simulações têm como objetivo a competição entre jogadores, então existem muitos tipos de combates por aí. Por exemplo, combate de veículos como tanques, navios, combate aéreo, mas não se limita a isso. Existem simuladores que são simplesmente para você curtir, como simuladores de voo ou até mesmo simuladores de vida, como é o caso do The Sims. Ainda assim, jogos de simulação são tão realistas que por muitas vezes podem chegar a ser frustrantes, não só pela competição com outros jogadores, mas sim a dificuldade que elas trazem. Você deve imaginar a dificuldade de pilotar um carro de Fórmula 1, e sim, isso é muito bem simulado. Não é tão perto da vida real quanto deveria ser, porém ainda assim o realismo é surreal para apenas um jogo. Porém não se limita de novo à Fórmula 1. Por exemplo, em um jogo de guerra você vai simplesmente morrer e não vai saber de onde você tomou o tiro. Porque isso é a guerra, e essa é a graça do jogo de simulação. É você simular a vida real sem consequências. Então não importa se eu bater a Fórmula 1 a 300 km por hora, não importa se eu estiver num combate aéreo e simplesmente beijar o chão e explodir meu avião. Porém, o que vai importar de verdade é se você ganhou, você está satisfeito com isso. No final, o que importa no jogo de simulação é sua própria conquista. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha e não esqueçam de se inscrever na nossa página no Instagram, o link vai estar na bio. Beijo!